Aleluia. Ezequiel 47. Ó, tem visitante hoje? Não. Ezequiel 47. E a minha nota aí é uma notinha menor. Ezequiel 47. Sem drama. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O objetivo dessa doutrina hoje é nós revermos a nossa espiritualidade. Às vezes a gente vai entrando no movimento espiritual. Às vezes nós vamos vivendo uma espiritualidade, a gente não para refletir como está a nossa espiritualidade. Amém? Você já refletiu sobre a sua espiritualidade? As 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor colocou um termômetro. E algumas igrejas, o termômetro parecia o hino da Cassiane, né? 500 graus de puro fogo santo e poder. Mas teve termômetro em algumas igrejas da Ásia Menor que revelaram coisas ruins. E eu sempre gosto de parar e refletir a minha espiritualidade. Então, só para a gente sair desse quebra-gelo, o objetivo dessa doutrina de hoje é nós pararmos para ver como está a nossa espiritualidade. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, ou do templo, e eis que saíam águas por debaixo do umbral do templo para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente, e águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Segura aí. Nem toda espiritualidade, ela é autêntica e bíblica. Nem tudo que acontece no culto pentecostal é o Espírito Santo. Nós temos 3 fontes que operam num culto, em todo culto. Primeira fonte, o Espírito de Deus. Segunda fonte, a emoção humana. Terceira fonte, o diabo. Pastor, e o diabo pode falar no culto pentecostal? Sim. Pastor, e o diabo pode imitar línguas estranhas? Sim. Pastor, o diabo ele pode imitar profecia, visão, revelação? Sim. Pastor, qual é a base bíblica que o Senhor me dá para dizer que o diabo pode operar? Simples. Quando você vai buscar os dons espirituais, um deles está catalogado, que é o discernimento de espíritos. Se tudo o que acontecesse num culto fosse de Deus, não havia a necessidade dessa palavra grega diskinesis, que significa discernimento de espírito. E a Bíblia manda nós provarmos todo o espírito, tá bom? Se procede de Deus. Então, na introdução da mensagem, nem toda espiritualidade, ela é autêntica e bíblica. As Assembleias de Deus, elas tentam, pelo menos os pastores mais antigos, manter uma espiritualidade que é autêntica e ao mesmo tempo uma espiritualidade bíblica. Porque nós temos muito movimento que nem é espiritual e nem é bíblico. É mais ou menos assim. Quem aqui não era cristão, quando você era de outras religiões ou do mundo mesmo, alguns aqui ia começar por mim, quando eu amanhecia o dia, eu ia para o caderno 3 de um determinado jornal aqui, de um determinado grupo muito grande. E sabe o que eu procurava? Como eu nasci no mês de abril, aí eu procurava o signo de Áries. Aí ali o que eu fazia? Olhava lá aquela leitura, signo de Áries. A previsão para hoje é assim, assim, assim. Eu não vou pedir para levantar a mão quem já fez isso, que eu acho que a maioria fez. A maioria aqui que não nasceu num berço cristão fez isso. Mas por que no Brasil nós temos essa tendência?
ainda na introdução da mensagem. Porque nós somos um povo místico. Por que a Assembleia de Deus, ela chegou no solo brasileiro e ela conseguiu proliferar tanto? Porque nós somos um povo místico. E o misticismo, ele tem um toque, uma essência de espiritualidade, mas misticismo é uma coisa e espiritualidade é outra, apesar de serem muito parecidos. E nessa noite eu quero falar sobre o rio sagrado. Todas as religiões, inclusive na Índia, que tem o rio Ganges como o rio sagrado, onde muitas pessoas vão para a Índia para se banhar naquele rio, porque consideram aquele rio sagrado. Para os egípcios, o rio sagrado deles era o rio Nilo, porque na teologia egípcia todo mundo surgiu a partir do rio Nilo. Para os mesopotâmicos, tudo surgiu ali pelo rio Tigre e Eufrates. Mas eu quero falar nessa noite sobre misticismo e espiritualidade. Nós, como pentecostais, buscamos uma espiritualidade profunda, e quem não quer ter uma espiritualidade profunda? Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar, verso 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, eu explico já porque ele sai por essa porta. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam águas do lado direito, verso 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Segura só até aqui. Quem não queria mergulhar no rio desse? Essa é a nossa meta. Todos nós, como pentecostais, queremos mergulhar nesse rio. Amém? Mas eu quero dizer para você que antes de mergulhar no profundo, você tem que entender algumas coisas. Volta no verso 1. O profeta Ezequiel, ele foi desafiado a mergulhar nesse rio. E esse rio tem níveis, pelo menos 4 níveis de profundidade. De extensão, pelo menos são 2 quilômetros de extensão. Mas se nós queremos mergulhar numa espiritualidade autêntica, Tiago, não mística, primeiro, antes de experienciar uma espiritualidade prática, sensorial, metafísica, que é aquela que ele teve lá, que quando ele chegou no rio, ele mergulhou. Ele está tendo uma experiência. Ezequiel não está tendo uma experiência subjetiva, agora é objetiva. Ele está mergulhando no rio. Ele está andando com água, e a água dá no joelho. Ele anda em torno de 520 metros, com água no dedão do pé. Anda mais 520 metros com água no joelho. Anda mais 520 metros com água nos lombos. O lombo é na altura do umbigo. Interessante que o rio, para mudar de nível, só muda depois de 520 metros. Nenhum rio é assim. Ou um rio é raso, ou um rio, quando você entra, ele se aprofunda logo, como é muitos lagos. Ezequiel está à beira de ter uma experiência prática. Não é nada subjetivo, é prático. Ele vai mergulhar. E antes de experienciar uma espiritualidade prática, sensorial e metafísica, existem etapas a serem cumpridas na vida. E mesmo essas etapas, elas têm níveis. Olha como começa o versículo 1. Depois disso.
Antes de experienciar uma espiritualidade prática, sensorial e metafísica, existem etapas a serem cumpridas na vida e que mesmo tendo experiência, essa experiência ela tem níveis. Depois disso, aí lá na frente, mediu mais 1000, mediu mais 1000, mediu mais 1000 e mediu mais 1000. Esse depois disso é o marcador de etapas. Se você ler todo o livro do capítulo de Ezequiel em relação ao templo, Ezequiel ele entra no templo, ele vê a mobília do templo, ele passeia por dentro do templo. O Espírito de Deus está levando Ezequiel a uma dimensão subjetiva. Ele vai vendo coisas e vai escrevendo. E quando chega no capítulo 47, que é o nosso texto, começa dizendo, depois disso. Meus queridos, toda espiritualidade tem as suas etapas. Tudo na vida tem as suas etapas. Mesmo aqui crentes que tiveram experiências muito profundas com Deus. Eu mesmo particularmente tive algumas experiências com Deus, muito profundas. Mas mesmo assim eu não posso me deter somente nas experiências passadas. E o Espírito de Deus, ele nos chama hoje, para nós entendermos que tanto a vida física, como a vida emocional, como a vida espiritual, ela tem etapas a serem vencidas. E mesmo essas etapas, em cada etapa tem níveis que precisam ser percorridos. Como está a nossa espiritualidade? Você já parou para pensar, refletir sobre a sua espiritualidade depois disso? Ezequiel está saindo de uma etapa e entrando noutra etapa. A vida do crente, em 2 de Pedro 3,18, e também lá no livro do profeta Oséias, diz que nós devemos conhecer, mas não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer o Senhor. 3,18 de Pedro diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento. A vida espiritual ela nunca é estática. A vida espiritual ela nunca é parada. A experiência de ontem só se viu para ontem. Deus tem uma experiência nova para nós nessa noite. E amanhã tem outra experiência mais profunda para você. Depois disso, Ele me fez. Depois disso, Ele me fez voltar. Todos nós queremos avançar, amém? Só que a Bíblia diz, uma mensagem que eu já preguei aqui muitos anos atrás, quando era uma criança ainda, baseada lá em Êxodo, capítulo 14, versículo de número 2, quando o Senhor disse: e disse o Senhor a Moisés: diga aos filhos de Israel que... Diga aos filhos de Israel que... Esse é o problema. Marcha está no verso 15. No verso 2 diz aos filhos de Israel que voltem. Esse é o grande problema de uma geração que anseia por experiência espiritual. Diga aos filhos de Israel que... Todo mundo falou, marche. Só que Deus nunca vai mandar você marchar sem primeiro mandar você recuar. Diga aos filhos de Israel que voltem, se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, acampareis, vos acampareis. Primeira coisa que antes de eu mergulhar lá no rio, o rio está lá me esperando. Só que antes do profeta mergulhar no rio, Deus leva o profeta e diz, depois disso, de experiências passadas, que ele tem no capítulo 46, 45, 44, 43, 41 e 40. Porque a partir do verso 40 começa uma etapa de revelações profundas na vida de Ezequiel em relação a um período que ainda vai surgir.
E, em primeiro lugar, antes de experienciar uma espiritualidade prática, sensorial e metafísica, existem etapas a serem cumpridas na vida. E mesmo você tendo experiências profundas com Deus, essas experiências elas vão ter que ter níveis. Mediu mais 1000, mediu mais 1000 e mediu mais 1000. Aí agora o Senhor disse, me fez voltar. Segundo lugar, segunda coisa que você tem que entender, antes de mergulhar no profundo, você tem que entender que, segundo, que antes de prosseguir em busca de coisas mais profundas, temos que retornar aos fundamentos já estabelecidos, coisa que já passamos. Quantas vezes o profeta não passou por essa porta? Não foi só uma, 2 ou 3 vezes. O profeta passou por essa porta várias vezes e a Bíblia diz, e depois dessas coisas o Senhor me fez voltar. Só que nós queremos exatamente isso, queremos avançar, queremos experiência nova, queremos mais de Deus, queremos algo sobrenatural, e muitas vezes, antes de nós mergulharmos em coisas profundas, depois dessas coisas, o Espírito nos faz voltar. Voltar aonde, pastor? Aos fundamentos. Não existe espiritualidade profunda se você não tiver fundamento bíblico para essa espiritualidade. Tem base bíblica. Pastor, mas eu me arrepiei. Por quê? Porque eu vi isso. Mas isso que você viu, que lhe fez arrepiar, tem base bíblica, está na Bíblia. Pastor, tem não, mas foi mistério, pastor. Pastor, me arrepiei, foi um poder de Deus, foi mistério. Mas o mistério que aconteceu lá tem base bíblica, pastor? Não tem. Eu não vi na Bíblia ainda. O homem está fazendo Ezequiel voltar. Segunda coisa, você tem que entender que antes de mergulhar no profundo, antes de prosseguir em busca de coisas mais profundas, nós temos que retornar aos fundamentos que já foram estabelecidos, coisa que nós já passamos. Ele me fez voltar. Sabe qual é o problema dessa geração? Muito influenciada pelo movimento gospel, muito influenciada por essas pregações, é que todo mundo quer ter asas, mas esquece os fundamentos. Sabe qual era o problema do filho mais novo? Ele tinha asa, mas não tinha base. Sabe qual era o problema do filho mais velho lá de Lucas 15? Ele tinha base, mas não tinha asa. Sabe qual é o problema de uma geração sensorial, de uma geração mística, de uma geração que só vive em busca de uma espiritualidade, de se arrepiar, de sentir mais de derramar mais uma lágrima, de sentir mais uma coisa gostosa, de ver algo sobrenatural, de ver um crente subindo na parede, de ver um crente levitando, de ver essas coisas que a gente nunca viu. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós esquecemos da base. E qual é a base? Jesus Cristo salva. Qual é a base? Jesus Cristo cura. Qual é a base? Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Qual é a base? Jesus Cristo, ele vai voltar. Nenhuma espiritualidade profunda deve te fazer abandonar lugares dos quais você teve momentos. Nenhuma espiritualidade, vai fazer você romper com aquilo que já está estabelecido. Doutrinas básicas, gente. Às vezes nós esquecemos das doutrinas basilares do cristianismo. Só Jesus Cristo salva. Quem aqui conhece o credo da Assembleia de Deus? Qual é o nosso credo? Credo em latim significa creio. O que é que nós cremos? Se você não conhece o credo niceno, o credo apostólico, eu vou lhe dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e ressuscitado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pastor, isso aí é reza da Igreja Católica. Você está enganado. Está vendo como você não conhece fundamentos? Isso não é reza da Igreja Católica, isso é o credo da Assembleia de Deus. Pastor, e a igreja católica aí? Católica significa universal. Universal significa que a igreja não é só local. Ela está aqui, ela está na China, ela está no Japão, ela está em Israel, ela está nos Estados Unidos. A igreja católica, ela é universal. Ela não é só para o judeu, ela é para o judeu, ela é para o escriba, ela é para o fariseu, é para a prostituta, é para o ladrão, é para o pecador, é para todos nós. A salvação é universal. Só que nós queremos experiências mais profundas, André. Esquecemos o básico. Depois disso me fez voltar. E algumas igrejas consideram os assembleanos pobres de Bíblia. Porque nós somos pentecostais, gostamos de um mover de Deus. E muito mover de Deus está acontecendo por aí, não tem base bíblica, nem é espiritual, nem é genuíno, é misticismo. Eu poderia citar muitas aqui, mas eu não quero envergonhar ninguém. Eu só quero dizer para você que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Nem tudo que a gente vê de movimento dentro do movimento pentecostal é de Deus. Porque, queridos, nós vamos ter que voltar à base, está escrito, está escrito. Quando Satanás olhou para Jesus e disse: manda que essas pedras se transformem em pão. Você tem poder, você vai orar, vai ocorrer uma transformação metafísica. Aquilo que é sólido vai virar um outro elemento, haverá uma transformação biológica, química. Mas Jesus disse: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás foi lá e perverteu o texto bíblico, lança daqui para baixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Jesus disse: Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou para um monte muito alto e disse: tudo isso te darei, se prostrado e me adorar. E Jesus disse: Satanás, está escrito, aleluia, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Gente, olha para mim, eu não sou cru, eu sou pentecostal, eu já tive muita experiência com Deus, mas tudo aquilo que não está na palavra repudia, tudo aquilo que não tem base bíblica, é espiritualidade, aleluia, falsificada, é espiritualidade do Paraguai, não tem sustentabilidade, e tudo aquilo que não tem sustentabilidade não vai conseguir passar pelo teste do tempo. E pode ser que naquele grande dia alguém ouse dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitos milagres. E naquele dia alguém pode vir: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Me fez voltar. Me fez. Gente, está na hora de nós voltarmos à escola bíblica dominical. Gente, eu vou repetir, está na hora de nós voltarmos para a escola bíblica dominical. Aprendemos o beabá, coisa tão sadia. Está na hora de nós voltarmos a fazer o culto doméstico na sua casa, coisa tão basilar, mas que perdeu o encanto. Perdeu o encanto por quê? Porque no culto doméstico não tem profecia, no culto doméstico não tem visão, no culto doméstico não tem revelação. Aí o que acontece? Abandona o culto doméstico e vai para o jardim de oração. Olhe para mim, nego velho, eu não tenho nada contra jardim de oração, mas por que quando tem um pastor presente não tem profecia no método? Agora quando não tem pastor no jardim de oração, aí a profecia no método, é revelação no método, é casamento feito, é casamento desfeito, é um monte de coisa. Agora quando tem pastor, aí o lobo não fala. Não estou pregando contra o jardim de oração. Agora você quer se embaraçar, vá para lá. Você quer se embaraçar, comece a andar nesse jardim de oração. Eu falo isso com muito temor e reverência, porque eu sei que tem muito jardim de oração. Eu já frequentei lugar de homem e mulher sério.
Mas tem muita coisa paralela que não é de Deus. Gente, eu já vi cada aberração. Um dia eu fui convidado para pregar num desses jardim de oração. Cheguei lá, a espiritualidade é só enquanto o pandeiro toca. A espiritualidade é só enquanto alguém canta um corinho de fogo. Aí a gente pula, sapateia. Aí, irmão, aquele movimento todo. Aí na hora da palavra a unção acaba, o azeite escorre, fica todo mundo triste. Quando eu olhei lá no meio daquele manto, alguém cantando corinho de fogo, e aquele movimento lá de reteté, eu já falei aqui que reteté significa atolado até na merda. Talvez você não saiba disso. Essa palavra reteté, ela é uma linguagem indígena, que significa atolado até a merda, ou seja, é quando cavava uma cisterna para ser uma fossa, aí a merda ficava lá embaixo, aí tinha gente que caía, mas não ia até na merda, que ficava escapando, mas tinha gente que caía e ia até na merda. Então reteté significa atolado até na merda. Aí tem gente cantando, eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Reteté de Jeová não, meu querido, você pode ser outra coisa, aleluia, porque as coisas de Deus têm base bíblica, a espiritualidade é genuína. Quando cheguei lá e o corinho de fogo tocando, aí quando eu olhei lá, nego velho, eu tomei um susto. Tinha um cara lá jogando capoeira. Fala, meu Deus, que negócio é esse? Aí fui pregar numa igreja que tem nome de Assembleia de Deus, mas não é Templo Central, ali pro lado da Colônia, Goiabeira, para aquela região ali. Aí o cara cantando corinho de fogo, eu esperando a hora de pregar. Aí teve um cara lá que não é que ele pegou uma nega velha, mas esse lá no miudinho, irmão, do corinho de fogo, esse, meu Jesus. Bate você ligar a internet e você vai ver coisa que não é de Deus. Olhe para mim, agora eu quero falar uma coisa muito séria. A maioria desses memes está fazendo desserviço ao reino de Deus. Quantas pessoas se converteram com esses meme gospel, que a gente até bota lá e a gente dá até uma boa risada. Quanta gente se converteram, gente. Esses memes gospel estão fazendo um desserviço ao reino de Deus, mas o dia do julgamento está chegando. E a Bíblia diz que ai daquele que causar escândalo no evangelho, irmão. Aleluia. Eu clamo aqui a quem tem Facebook, o Instagram, o WhatsApp, coloque o seu Facebook, a sua rede social a serviço do reino de Deus. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Aleluia. A igreja não é a cara do pastor? Se a igreja é a cara do pastor, olha lá o meu Facebook, olha lá o meu Instagram, o que tem? Você só vai encontrar estudo bíblico. Palavra, palavra, palavra. Mas vamos adiante, me fez voltar. Voltar aonde? Noutra tradução que é a minha, assim, a entrada ou a porta do templo. A entrada do templo. Terceiro lugar, antes de mergulhar no profundo, entenda que nenhuma espiritualidade profunda deve te fazer abandonar lugares dos quais você teve momentos com Deus e com o próximo. A entrada do templo. Nós vivemos uma época de desigrejados. Gente que diz que não precisa mais dessas quatro paredes para uma espiritualidade. Em tese, eu concordo. Em tese, para desenvolver uma espiritualidade, nós precisamos desse lugar, não. Mas agora nós precisamos desse lugar para desenvolver o serviço, a comunhão entre os irmãos. E toda espiritualidade que não lhe faz faltar ao templo, a entrada do templo, onde aqui você recebe alimento toda quinta-feira, onde às terças-feiras tem umas irmãs de joelho orando pela sua vida, onde domingo pela manhã tem alguém ensinando a palavra de Deus, e onde domingo à noite tem muitos cultos variados, com temáticas diferentes, voltadas para determinado público. Me fez voltar à entrada do templo. Nenhuma espiritualidade profunda deve te fazer abandonar lugares dos quais você teve momentos com Deus e com o próximo. Lembra aqui? Eu sei que você teve muita experiência com Deus, mas a maioria das experiências profundas que você teve foi nesse lugar aqui, com Deus e com seu irmão. Se lembra que Jesus te batizou aqui? Se lembra que aqui você foi renovado?
Se lembra que aqui você foi curado? Se lembra que aqui você foi restaurado? Se lembra que aqui você foi reconciliado? Se lembra que aqui você foi salvo? Se lembra que você recebeu aqui nesse lugar uma palavra que mudou a sua vida? Um abraço que te fez estagnar o teu sangue? Uma paz do Senhor que te fez entender que você é amado e bem-vindo nesse lugar? Nenhuma espiritualidade profunda deve te fazer abandonar lugares dos quais você teve momentos com Deus e com o próximo. Depois disso, Ele me fez voltar à entrada do templo. Gente, nós só temos 2 cultos por semana. Era para esses 2 cultos estarem lotados, não simplesmente porque hoje é feriado e tem muita gente aqui hoje. Tem uma igreja aí que eu prego sempre lá que tem culto. Segunda, culto de varões. Terça, culto das varoas. Quarta, culto dos varelas. Quinta, culto do poder de Deus. Sexta, culto de libertação. Sábado, culto dos departamentos. Domingo, culto público. Culto todo dia, que o pastor não quer ver ninguém visitar outras igrejas. Começa a refletir sobre a sua espiritualidade. Se ela tem se afastado desse lugar de comunhão com os irmãos e a comunhão com o Pai. Mas nós queremos mergulhar. Muita gente está trocando o culto de doutrina pelos cultos aí de campanha. A gente chega em algumas igrejas, culto de campanha, queda da muralha. Nego velho, 2000 anos essa muralha não cai. Culto disso, culto daquilo. Culto da queda do gigante. Eu já perdi as contas de quantas vezes o gigante caiu e se levantou. É um cai e levanta, parece aqueles cultos que quando cai demônio, alguém grita assim, tá amarrado. O outro diz, sai demônio. O demônio diz, cara aí, resolve aí. Tô amarrado, eu saio. Gente, como é difícil uma igreja séria. Antigamente a gente dizia, quando a gente evangelizava alguém, disse, procure uma igreja mais perto da sua casa. Não dá mais para dizer isso. Hoje nós temos que dizer, irmão, procure uma igreja mais perto da Bíblia possível. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto possível da palavra de Deus. Porque passarão céus e terra, mas essa palavra não vai passar. Depois disso me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a sua face da casa olhava para o oriente. Gente, tem várias traduções aqui. E nessa tradução que eu estou usando, diz assim, eu vi. Quando ele muda de etapa, ele volta à porta da casa e ele vê águas que saíam da base do templo. Ele vê. Antes de você mergulhar num profundo, quarto lugar, você deve refletir sobre toda espécie de espiritualidade e que é uma necessidade urgente. Antes de você mergulhar, eu vi. Ezequiel está olhando, ele está vendo, ele está refletindo sobre aquelas águas que saíam debaixo do umbral da casa. Tem gente que não pode ver uma mão levantada que encosta a cabeça de baixo. Tem crente que acha pouco culto na igreja dele para fazer hora extra na igreja dos outros. Cuidado, porque nem toda mão é uma mão de Deus. E eu quero dizer uma coisa, nós devemos refletir sobre toda espécie de espiritualidade antes de mergulhar nessa espiritualidade. Esse movimento é de Deus. Isso que está acontecendo aí é de Deus. Esse negócio aí é de Deus. O problema, sabe o que é? É que nós somos aventureiros e gente que corre atrás de novidade. As coisas que já estão situadas, estão estabelecidas, já não trazem mais nenhuma novidade para nós. Irmãos, como eu senti a presença de Deus aqui. Eu achei que era só eu, mas o Diego falou que estava sentindo.
Irmão, quando cantaram o 440, depois cantaram o 476, e depois fecharam o hino da harpa com 386, irmão, estava sentindo uma coisa gostosa aqui, muito gostosa. Ah, pastor, mas é o 386. Ah, pastor, mas é o 476. Ah, pastor, mas é o 440. A gente já está cansado desse hino da harpa. Irmão, eu não queria ser cantor gospel nessa época, sabe por quê? Porque quando você canta uma música que faz sucesso, se na próxima estação você não criar outra para fazer sucesso, para alimentar essa massa que vive só de novidade, esse cantor vai passar fome. Nosso problema, sabe o que é? É que tem muito movimento por aí que parece coisa de Deus, e a gente não reflete, será que isso é de Deus? Antes de mergulhar no profundo, entenda que refletir sobre toda espécie de espiritualidade é uma necessidade urgente. Antes de mergulhar nesse movimento, o profeta disse: eu vi. Primeiro ele refletiu, eu vi. Depois ele mergulhou. E depois que ele mergulhou, aí o anjo saiu com ele. Aí ele saiu contemplando do lado de fora tudo aquilo que ele já havia mergulhado. O Espírito Santo hoje me convida a mim e a você a nós refletirmos urgentemente sobre a necessidade reflexiva, sobre qualquer espiritualidade que esteja acontecendo fora do contexto bíblico, antes de você mergulhar nesse movimento. 1998, 1999, sabe o que aconteceu? Uma determinada turma foi para Bogotá, na Colômbia, porque na Colômbia estava tendo um grande avivamento. Muitos pastores correram atrás desse avivamento. E o homem que estava liderando esse avivamento, Paulo César Castelhanos, correram para Bogotá, pegaram as bases do avivamento lá e trouxeram para o Brasil. E quando trouxeram para o Brasil, colocaram uma coisinha chamada regressão. Aí sabe o que estava acontecendo nos cultos? Muitos pastores pegando as pessoas, derrubando no chão em oração, e as pessoas eram obrigadas a fazer uma regressão até o útero materno. Só quem pode fazer isso é quem tem formado em hipnose clínica, quem é psicólogo ou psicanalista. Mas pastores começaram a levar o povo à regressão. Gente, isso foi um negócio tão sério, causou um estrago tão grande na igreja brasileira. E o que foi de pastores mergulhando antes de refletir se aquele avivamento era ou não era de Deus, sabe o que aconteceu? Esse movimento acabou. O homem que Deus mais usou para bater nesse movimento era um homem que usava o bigode, chamado Silas Malafaia. Mas bateu, meu irmão, bateu, mas bateu muito. Muita gente ficou com raiva dele, mas o movimento passou. Muita gente mergulhou, se decepcionou. E aqui nessa igreja, eu tratei com a ajuda de Deus de muitas pessoas que vieram desses movimentos. Primeiro reflita, depois mergulhe, e em terceiro lugar contemple. Ele viu o quê? Eu vi que saiu umas águas. O que ele está vendo agora é água, preste atenção. Estou terminando. Ele viu água. Ele agora está refletindo sobre aquelas águas. Antes de mergulhar no profundo, entenda aqui, quinto lugar, o elemento que Deus vai usar, como ele começa e o que ele representa é uma necessidade urgente para uma geração fenomenológica, mas que não sabe defender biblicamente as suas experiências. O profeta viu e identificou: isso aqui é água. Eu vi água. Olhe para mim. Você consegue, se algum testemunho de Jeová chegar para você e dizer assim: você sabia que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa? Você sabe defender a sua fé? Se um testemunho de Jeová dizer para você: olha, lá em Gênesis diz que o vento de Deus, o sopro de Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa, você sabe defender a sua fé? O profeta identificou: isso aqui é água que está saindo.
O Espírito Santo ele tem 7 símbolos. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Ele soube identificar. Eu estou vendo umas águas. Eu estou vendo umas águas. Você consegue defender a sua fé? Ou você mergulha em qualquer movimento que está estabelecido por aí? Eu vi umas águas. Ele viu o que Deus estava usando, aonde é que começava, o que representava. Ele viu, vou repetir, ele viu aonde estava começando, debaixo do umbral da casa. Ele viu o elemento que Deus estava usando, eu vi água. O elemento que Deus vai usar, como ele começa e o que representa é uma necessidade urgente para uma geração fenomenológica, mas que ainda não sabe defender biblicamente as suas experiências. Mas o profeta disse: eu vi água. O que você está vendo? Pastor, eu não sei explicar o que eu vejo. Volta para a Bíblia. Quando ele identificou a água, ele viu uma coisa interessante: que saíam de debaixo do umbral da casa. Saiu de onde? Debaixo. Ok? A água estava saindo de onde? De baixo. Preste atenção, 6º lugar. Anote aí. A base é mais importante do que a construção. A base é mais importante do que a construção. Ele viu que essa água estava passando por debaixo. Saía de baixo. Sabe qual é o problema? O problema é que eu conheço muita gente que mergulha no rio de Deus, mas o rio de Deus nunca tratou da alma dele. Mergulha, mas o rio nunca tratou da sua base. Nunca tratou da sua interioridade. Paulo diz: cuidado, porque a pedra é Cristo. Cada um pode construir em cima da pedra, mas cuidado com aquilo que você vai construir, porque a base é Cristo. Você sabia que a nossa base é mais importante que a construção? Tem muita gente falando de cura sem ser curado. Tem muita gente falando de perdão sem nunca ter perdoado. Tem muita pregação sobre amor, mas uma pessoa nunca amou. Tem muita pregação verbalizada em coisas que a pessoa nunca praticou. Porque sabe onde é que começa a verdadeira mudança? Não começa quando você se converte e deixa seu cabelo crescer e não pode cortar. Porque tem muitas irmãs que tocam o chão com o vestido. Mas não consegue tocar o coração dos outros com a sua língua. E quando toca é para destruir. Quando toca é para ferir. Quando toca é para machucar. E que adianta ter um cabelo comprido e uma língua grande? É sinal que o rio nunca passou pela base. Você só mergulhou nele, mas ele nunca passou na sua base. Ele nunca mudou o seu interior. Nós nunca fomos mudados no nosso interior, mas quando ele viu a água, ele viu saindo de baixo. Que a verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora. Deus vai mudando o nosso coração. Deus vai restaurando a nossa alma. Deus vai mudando a nossa mentalidade. Tudo começa de dentro e vai causando uma repercussão, e ela vem para fora. A base é mais importante do que a construção. Ele viu quando a água saía debaixo do altar, debaixo do limiar do templo. Gente, está na hora de Deus tratar das nossas coisas internas. Igreja, eu sei que tem problema, porque aqui não é o céu, mas os problemas que tem no nosso meio era para ser mínimos. Porque uma alma que é curada na sua interioridade, ela não fere. Quando alguém teve um encontro genuíno com Cristo, Deus mudou o seu interior. Ele é diferente, não é na vestimenta, não é na aparência. Ele é diferente na sua interioridade. A base é mais importante que a construção. Ele viu quando as águas saíram debaixo do limiar. Agora olhe para mim. E essa água saía para onde? Para o
para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, segunda vez. E as águas desciam debaixo desde o lado direito da casa sua, tá? Verso 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, 3 vezes. E eis que corriam as águas do lado direito. Essas águas estavam saindo, mas elas tinham direção. Eu vou repetir, essa água estava saindo, mas ela tinha direção. Olhe para mim, toda experiência tem uma direção. Não existe você chegar num culto como esse, Francisco Carvalho Júnior, sentir um arrepio e não ter um propósito para esse arrepio. Não ter um propósito para a sua lágrima. Não ter um propósito para o seu quebrantamento. Toda experiência que não conduz a lugar nenhum. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair do culto dizendo, o culto hoje foi power. Eu me arrepiei, eu senti poder, sim. E o que foi mudado na sua vida? Essa espiritualidade está indo levar você para onde? Para canto nenhum. Gente, 9 anos que eu sou pastor nessa igreja. E eu vou repetir aqui pela enésima e milésima vez. Teve gente que há 9 anos atrás é a mesma pessoa. Teve gente que há 9 anos atrás conheci que melhorou, glória a Deus. Mas teve gente que há 9 anos atrás, pela infelicidade, está pior do que há 9 anos atrás quando eu cheguei. Que experiência é essa que não nos leva a lugar nenhum? Só para sair do culto dizendo, o culto hoje foi bom demais. Sim, mas essa experiência está te conduzindo para onde? Experiência que não nos conduz para lugar nenhum, não é experiência, é misticismo, é ajuntamento vazio. Porque toda experiência ela nos conduz, ela nos guia para algum lugar. O Oriente aqui é citado 3 vezes, só nesses 2 versículos. Mas eu volto já para o Oriente. Então toda experiência tem uma direção. Não é uma experiência sem sentido. Porque toda experiência que não tem sentido é só para fazer você ficar sentindo. Toda experiência tem uma direção. Não é uma experiência sem sentido. Não é só para você ficar sentindo, hoje eu senti. Vamos para frente. Vamos voltar. Volta para o verso 1 e 2. Para onde é que esse rio está correndo? E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Preste atenção, termino agora. Gente, esse rio, ele se conecta com o altar. E que altar é esse? É o altar do sacrifício. E qual é o altar do sacrifício para nós? Gente, o altar do sacrifício era... Preste atenção, olha aqui para mim. Na estrutura do tabernáculo, Luiz, quando o adorador entrava pela primeira porta, o primeiro contato dele era com o altar do sacrifício. Porque ali era imolado um boi, ali era imolado o cordeiro. Era ali no altar do sacrifício que ele era perdoado. Só depois daí é que ele poderia ter outras experiências. Agora preste atenção, o rio que sai lá da base do limiar do templo, ele vai para o lado sul do altar, ele tem conexão com o altar. É no altar que nós somos perdoados. E teve um altar que foi levantado há 2000 anos atrás. E esse altar não era revestido de ouro. Era só uma cruz. E nessa cruz foi imolado um cordeiro. E toda experiência, ela passa pela cruz. O rio de Deus, o Espírito Santo, vai sempre nos conduzir para a cruz. Vai sempre nos levar para a cruz. É o Espírito Santo que nos conduz a Jesus. Jesus disse, foram vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vocês. Foi o Espírito de Deus que trouxe vocês até mim. O rio tem conexão com o altar, e o altar fala da cruz. A conexão que o rio faz com o altar faz toda a diferença, porque não existe nenhuma espiritualidade que não comece a partir da cruz.
para casa. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saiu água debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar, verso 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu meu côvado, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, era um rio. Eu paro aqui, era um rio. O pequeno riacho se torna um rio poderoso, porque as águas de Deus são crescentes. É de fé em fé, é de glória em glória. Joab, coloca aí para mim João 4, 13 e 14. João capítulo 4, versículo 13 e 14. O Ezequiel está vendo um filetezinho de água, é um riachozinho, André. Só que lá na frente não é mais um riacho, é um rio grande, tremendo, profundo. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida. Ok. Agora vem comigo em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Jesus prova para a mulher: quem crê em mim, no seu interior vai nascer um riachozinho, pouquinho de água. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Outro: quem crê em mim, como diz a escritura, já não é mais riacho, agora é rio. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aleluia. Interessante que esse que começa como um riachozinho e vira um rio, ele não recebe fonte, outras fontes. Porque seria natural um rio estar aqui, Júnior, ele vai crescendo em profundidade e recebe outros rios. Mas esse não. Esse não recebe de nenhum canto, mas ele vai crescendo e se aprofundando. O rio não recebe água de outras fontes para se tornar difícil o seu atravessar. Sabe por quê? Porque não existe nenhum mecanismo humano que vai substituir a unção. Ou é Deus que faz ou Ele não faz. Aleluia. Pode até botar fundo musical como a gente gosta, mas se não for o Espírito de Deus tocando no seu coração, esse fundo musical só vai tocar na sua emoção. Aleluia. Você pode usar mecanismos para o seu irmão e diga: meu irmão, se não for o Espírito Santo de Deus, você pode citar a Bíblia todinha para ele. Eu posso pregar toda quinta-feira aqui, não vai acontecer nada. Se não for o rio de Deus, essa pregação não vai servir para nada. Se não for o rio de Deus, o fundo musical não presta para nada. Se não for o rio de Deus, olhe para o seu irmão e diga: não vale nada. Luz apagada não vale nada. Esse rio, Júnior, não recebe outra fonte. Ele cresce e se aprofunda, porque a fonte dele é o trono de Deus. Agora vem comigo, vamos voltar para me terminar. Volta para o verso 1 e 2. O verso 1 duas vezes fala do Oriente. Verso 2. No versículo 1, duas vezes ele fala do Oriente. No verso 2, fala do Oriente de novo. Verso 3, mais uma vez o Oriente. Verso 8. Verso 8, mais uma vez fala do Oriente. Por que esse rio sempre fala do Oriente? Eu poderia incluir agora o que está acontecendo agora, mas deixa para lá. Em Israel. Joab, coloca aí Gênesis 2, 15 ao 17. Gênesis capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Até aqui tudo bem?
Agora coloca aí no versículo 23 e 24. E disse Adão, não, é o capítulo de número 3, perdão. O 3, 23, 24. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado para fora, pois, querubins do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Coloca aí Gênesis capítulo 11, versículo 1 e 2. Nós estamos caminhando. E era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles essa turma aqui, que é a Torre de Babel, eles se afastaram do jardim do Éden. Eles saíram lá do Oriente. O povo estava caído, a raça humana caída, eles se afastam do Oriente. Porque lá onde estava a árvore da vida, Deus colocou lá aquele rio dentro do jardim do Éden. Adão é expulso e quando eu chego aqui, em Gênesis capítulo 11, a raça humana está se distanciando do Oriente. Coloca aí Joabe, Gênesis 13, versículo 7. E eu me contendo entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Verso seguinte. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Verso seguinte. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. E se para a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Verso seguinte. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para desde o momento que o homem foi expulso do jardim. Alguns se distanciam do Oriente, mas tem gente querendo voltar para o Oriente. Para onde aponta o Oriente, pastor? O Oriente aponta para o jardim do Éden. Sabe por que ninguém quer morrer e ninguém quer ficar velho? Porque os únicos lugares que nós não morríamos e não ficavam velhos era exatamente lá no jardim do Éden. O homem não morria e o homem não ficava velho. Tudo aponta para o Oriente. E o Oriente aponta para o jardim do Éden. Ezequiel saiu pela porta do norte. Por que ele saiu pela porta do norte e ele não entra pela porta oriental? Porque a porta estava fechada. Se lembra lá de Ezequiel 47, 1 e 2? Ele não sai pela porta oriental porque a porta oriental estava fechada. E quando foi que a porta oriental ficou fechada, gente? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24. Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou lá uma espada e querubim guardando a porta oriental. A porta estava fechada. Versículo 12 do capítulo 47, nós vamos para casa agora, só tem 1 minuto. Versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel. E junto ao rio, a sua margem de um lado e do outro nascerá toda a sorte de árvore e dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de... Em primeiro lugar, o Oriente aponta para o jardim do Éden. Ezequiel, em segundo lugar, saiu pela porta do norte, pois a porta oriental estava fechada. Terceiro lugar, o rio tem conexão com a árvore da vida. Apocalipse 22. Esse rio aqui, ele dava de encontro a essas árvores que produziam frutos. E as suas folhas eram saúde. 22, nós estamos concluindo e mostrando um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações.
O rio nos leva ao altar. O rio nos conduz de volta ao jardim. O rio aponta para o lugar que está me aguardando e te aguardando. E quem é que vai comer desse fruto? Apocalipse 2:7 a gente encerra. Quem vai comer desse fruto? 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, está no meio do paraíso de Deus. Só vai comer desse fruto, que é aguado pelo jardim de Deus, quem vencer. Vencer o que, pastor? Vencer tanta coisa. Mas nessa noite eu queria que você saísse daqui refletindo sobre a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é genuína ou é misticismo? Cuidado com a toalha ungida. Cuidado com o lenço ungido. Cuidado com tanta coisa. Tem um paraíso de Deus esperando por mim e por você. Fique de pé. Como está a nossa espiritualidade? É bíblica. O Espírito de Deus está nos convidando hoje para nós mergulharmos no rio de Deus. Essa semana eu estava numa reunião de pastores. Muitos pastores e um pastor disse: pastor, por que é que a gente não consagra na igreja, presbítero, diácono, evangelista, pastor, derramando óleo na cabeça dele? E eu disse para esse pastor: porque isso aí é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não se consagra pastor com óleo. No Novo Testamento é com imposição de mãos. Aí o pastor disse assim: ah, é mesmo? Está na Bíblia. Gente, ou a gente segue uma espiritualidade bíblica, ou nós vamos fazer confusão teológica e aceitar na igreja todo tipo de espiritualidade, que na realidade não é espiritualidade, é misticismo. 7 campanhas disso, 7 campanhas daquilo. Sabe por que eu não subo o monte para orar? Primeiro, porque meu joelho não aguenta. Segundo, eu vou passar a noite toda e uma noite toda, para quem tem problema de pressão alta, é problema. Terceiro, porque tem um lugarzinho que eu não gasto nada. É o meu escritório, é o meu lugar secreto. Não gasto gasolina, não gasto tempo, não corro risco de ser assaltado. Eu vou para aquele lugarzinho. É tanta fogueira santa queimando tanta coisa, gente. Mas interessante que não consegue queimar nada na igreja. Só se queima papel. Fecha os olhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, de 2 com toicinho. Tira gosto e rapadura. Tutano com farinha. Mas essa geração não está preparada, Senhor. Uma geração que só come estilito, pipoca. Não está preparada ainda para ouvir verdades, meu Pai. Porque, meu Pai querido, isso não produz em nós, assim, aquele movimento. Mas, meu Pai querido, nós queremos uma espiritualidade sadia. Nós queremos uma espiritualidade bíblica, Senhor. Aquela que nos faça andar segundo a Tua palavra, meu Pai. Que nos faça voltar aos fundamentos. É por isso que o Senhor tem colocado apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que não sejamos mais levados ao redor por todo vento de doutrina, Senhor. Pai querido, que nós possamos ter, meu Pai querido, uma espiritualidade sadia, pentecostal, sobrenatural, mas não mística, Senhor. Que nos aproxime, meu Pai amado, das aberrações. Pai amado, que nós continuemos sendo a Assembleia de Deus e não uma candomblé de Deus. Que o nosso culto seja pentecostal e não macumbostal. Que o nosso culto seja genuíno, Pai. Tire de nós todos os excessos, meu Pai. Queremos, meu Pai amado, aquilo que é puro, que é genuíno. O amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito venha sobre a sua igreja desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Volte para casa refletindo sobre a sua espiritualidade.